continuar a estudar o livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, versos 8 a 15. Eu gostaria de ler. Colossenses, capítulo 2, versos 8 a 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar e pedir que realmente a palavra do Senhor possa edificar as nossas vidas, possa ser alimento e possa de alguma forma fazer parte da nossa vida, não é? Vamos orar. Senhor, agora nós queremos entregar esses momentos nas tuas mãos e pedir a Deus que o Espírito Santo, que inspirou todas as palavras da Bíblia, Deus, e guardou de todo erro, possa nesse momento nos conduzir à tua palavra, à tua verdade, que a gente possa perceber naquilo que Paulo estava escrevendo para os colossenses, coisas valiosas, ó Deus, para as nossas vidas também, para que da mesma forma que os colossenses aceitaram o Senhor Jesus e estavam sendo exortados para continuar andando nele, radicados e crescendo em ações de graças, que o Senhor também nos ajude, Pai, a sermos enraizados em Cristo, a alimentarmos da Tua Palavra e crescermos, Deus, em enxergar melhor o Senhor e crescer cada dia na Tua presença. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Naqueles dias, tinha uma filosofia, tinham chamado gnosticismo, que estava meio... algumas pessoas que eram cristãs estavam ouvindo um pouquinho do que esses gnósticos estavam dizendo, né? E esses gnósticos, dos pressupostos é que a matéria era má. Então que Jesus, alguma coisa assim, tudo que é matéria está com alguma mancha assim que não é de fato coisa boa. E aqui ele começa dizendo assim: olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu acho que não só naquela época, mas hoje existem muitas coisas que são tradição de homens, não são tradições dos apóstolos do reino de Deus, né? Tem muitas coisas que são sutilezas desse mundo e não é coisa segundo a
Cristo, naquela época, o 9, ele tá focando realmente essa distorção. Então, eles achavam que Cristo não tinha vindo em corpo, ou que, de alguma forma, assim, a carne a matéria era má. Então, olha o verso 9, ele diz assim: porquanto nele, Cristo, habita corporalmente. Por que ele está colocando corporalmente? Porque os gnósticos achavam que a matéria era má, né? Então, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, ele está derrubando um sofisma daquela época, né? Tradição de homens, achando que tudo aquilo que viesse em corpo não era bom, porque é matéria. E ele está dizendo, olha, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, verbo encarnado, veio em corpo humano, mas nele está toda a plenitude da divindade. Aí eu fiquei pensando, acho que não é tão forte hoje isso aqui, mas tem outras sutilezas e rudimentos do mundo hoje, né? Então a gente tem que saber quem nós estamos ouvindo, qual que é a nossa referência. Às vezes na filosofia você tem que primeiro começar, qual é o teu fundamento, de onde você começa, né? Você vai fazer um trabalho, mas você tem que fundamentar qual é o seu fundamento. E aí, irmãos, hoje também, qual é o nosso fundamento para aceitarmos uma coisa como verdade ou não? Será que é a opinião das pessoas? Será que é aquilo que um professor disse? Será que é um autor muito conhecido, que vende muitos livros, né? Que falou, então eu vou atrás disso? Pode ser que talvez o problema hoje não seja tanto esse gnosticismo, mas essa questão assim, qual que é a nossa base? Hoje eu estou estreando aqui o púlpito que o Silas fez, e por sinal muito bonito, muito bonito. Mas como eu sou baixinha, eu estou aqui em cima. Improvisei uma coisa por enquanto. Qual é o meu fundamento? Nesse momento eu estou baseado em cima do tijolo, né? Mas a gente tem que ter o fundamento do nosso pensamento, das nossas opiniões. Em que você está alicerçado, né? A gente pode ir atrás de opiniões, livros, revistas, televisão. Mas uma vez que a gente entregou a vida para o Senhor, o nosso fundamento não é tradição de homens, não é rudimentos deste mundo, mas Cristo, né? E a palavra de Deus. A palavra de Deus, Timóteo diz que ela é inspirada. E Deus supervisionou todo esse processo para que a palavra de Deus pudesse chegar a nós sem erros, né? Sem coisas que não sejam aprovadas pelo Senhor. E hoje também, irmãos, em vez de ouvir opiniões de outros, o nosso fundamento, aquilo que a gente vai construir as nossas opiniões, as nossas convicções, é a palavra do Senhor, né? A gente tem que saber que tem coisas nesse mundo que as pessoas falam, mas não estão exatamente de acordo com a palavra do Senhor. E a nossa regra é a palavra do Senhor, e nos dá segurança, né? A palavra do Senhor dizendo para os discípulos: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Uma palavra verbal ali, mas foi muito claro. Os discípulos ouviram ali duas vezes, né? Uma foi no batismo de João Batista, quando Jesus foi batizado. Outra no sermão, no Monte da Transfiguração. Mas Deus nos mostrando: este é o meu filho amado, a ele eu vi, esse é o meu filho em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. E por isso a gente pode com
toda a segurança, abrir o nosso coração para o Senhor Jesus, porque o próprio Deus nos revelou, né? Não segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas a gente abrir o coração, saber que Cristo, vindo em corpo, nele habita toda a plenitude da divindade. Hebreus diz o seguinte, que Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras, aos pais lá, está falando para os hebreus, então lembrando da história deles, né, que levantou profetas de muitas maneiras, Hebreus, logo acho que é 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, em Cristo está lá Deus, a plenitude de Deus está ali. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, nesse caso aqui, ele está tratando de uma certa heresia que estava entrando e estava uma certa influência nas igrejas daquela época, né, naqueles irmãos. Hoje talvez tenham outras, não sejam exatamente essa, mas da mesma forma, o nosso fundamento, né, aquilo que a gente vai construir a nossa casa, construir os nossos pensamentos, construir a nossa fé, não são opiniões de outros, não são livros de pessoas inteligentes, é livro a palavra do Senhor revelada, inspirada por Deus. Por isso, irmãos, que a gente tem esse zelo, esse amor, e talvez até podia pedir para o Senhor mais ainda zelo, mais amor pela palavra, porque nela a gente meditando, a gente vai estar percebendo o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? 10, vamos seguindo, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aí esse principado e potestade normalmente significa autoridades espirituais, mas autoridades espirituais assim, não sei se moralmente muito boas, né? Aí eu li um comentário que diz o seguinte: assim como a igreja é corpo do Senhor em amor, os principados e potestades também pertencem ao cabeça como dono da criação, como criador, né? Então, os principados e potestades também estão sobre autoridade, porque lá em João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? O verbo estava lá desde o início com Deus, e o verbo era Deus. Então, Pai, Filho, acho que a Trindade estava lá na criação. E aqui, até principados e potestades são criaturas de Jesus, debaixo da sua autoridade. Aqui está, ele é o cabeça. Por isso, irmãos, que quando Jesus esteve em Jerusalém, na Galiléia e tudo mais, vinham os espíritos imundos: por favor, não atormente antes do tempo, mande a gente ir para aqueles porcos, né? Eles tinham medo do Senhor Jesus, porque o Senhor tem autoridade, é criador deles, e tem autoridade. Eles estão aí fazendo o que estão fazendo por permissão de Deus. A partir do momento que Jesus dizer chega, que Deus dizer chega, acabou. Por isso, ele é a autoridade. Também ele é a cabeça de todo principado e potestades. Às vezes, tem uma batalha espiritual que, em vez de confiança no Senhor, exalta mais do que deve principados e potestades. E aí parece que fica numa batalha assim, como se diz, num dualismo, que são forças iguais, meio que lutando aí,
E a igreja fica com medo de coisas assim mais espirituais, né, da parte dos demônios. E a gente vê que não é essa a atitude bíblica. O diabo está aí, ele tem autoridade, mas o cabeça é Cristo. E no momento que Cristo disser chega, chegou para ele, né? 10. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. No batismo, quando a gente prepara alguém para o batismo, a gente explica, né? Tem que explicar o sentido do batismo. Que quando a gente coloca na água, é como se você estivesse sepultando o seu velho eu e deixando as coisas que não agradam ao Senhor, os pecados, os valores que não agradam ao Senhor. E quando você sai do batismo, né? Você sai uma nova criatura. Tem aquele versículo que diz que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tem um versículo que diz assim, que Cristo morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por quem morreu e ressuscitou por nós, né? Então esse trecho eu acho que nos remete a pensarmos a nossa vida, enterrarmos a nossa vida e vivermos agora a nossa vida para aquele que morreu por nós e ressuscitou, né? Aquele diz de circuncisão, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Os judeus faziam aquela marquinha, né, da circuncisão. Mas ele está dizendo aqui, mas não é a circuncisão verdadeira, não é por intermédio de mãos, mas é no despojamento da carne, é dizer não para as minhas vontades egoístas longe da vontade de Deus. E isso é que Deus é que faz, não são mãos humanas. Tem outro versículo que fala que a circuncisão não é só a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração, a marca de Deus no nosso coração, né? E eu acho que esse texto está nos lembrando que a gente morreu em Cristo para vivermos para Ele. Ele morreu pelos nossos pecados, eliminou os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, irmãos, fazendo um apóstolo para aquele versículo, que ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, esse texto pode também nos ajudar a levar a uma entrega para o Senhor, né? Eu acho que alguns já entregaram a vida para o Senhor, mas eu acho que tem áreas da vida que a gente tem que, essa consagração ao Senhor, essa entrega tem que ser diária, né? Tem que ser renovada cada vez. Não é assim uma decisão que eu fiz lá atrás, agora eu estou vivendo, agora quem manda na minha vida sou eu. Não, é cada decisão que a gente vai fazer, Senhor, qual é a tua vontade? O que é melhor para o teu reino? Você tem uma economia ali que sobrou, e aí você fala, Deus, como é que eu posso estar colocando isso a serviço do teu reino? Qual que é o melhor uso para as coisas? Olha, eu tenho isso de necessidade, mas tem isso no reino de Deus, tem pessoas que estão precisando, e de repente você, esse dinheiro já não é nosso, é do Senhor, né? As nossas capacidades também, eu acho que Deus fez cada um com perfil, com capacidades, coisas assim que você sabe fazer, que você tira de letra. O que você vai fazer com isso, né?
Será que a gente vai usar para próprio benefício? Deus nos deu capacidades e dons também, irmãos, para a gente não viver para nós mesmos, mas agora para viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou, né? Morrer para o Senhor, morrer para o pecado e viver para o Senhor, né? Ele morreu por nós para que a gente possa viver para Ele. A nossa referência, o nosso chão, não são tradições humanas, não são rudimentos desse mundo. Também, irmãos, aquilo que move a nossa vida, uma vez que a gente sepultou o nosso eu pelo batismo lá, quando a gente aceita Jesus, a gente enterra o nosso eu e a gente ressuscitou. Agora o que motiva a nossa vida não são tradições humanas, não são rudimentos desse mundo, não são o que as pessoas pensam, o que o seu pai pensa, o que a sua mãe pensa. Eu acho que Deus nos colocou pais e mães para nos orientar, mas às vezes está claro para a gente aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus fala: se alguém ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes, pessoas que amam demais seus filhos, quando os filhos começam a entrar na adolescência, começam a viver a sua vida adulta, tem pais que largam mão de orientar seus filhos nas coisas que Deus desejaria, porque o mundo de hoje está muito moderno, o mundo de hoje não pensa assim. E aí, irmãos, nos traz saúde a gente amar mais a Deus do que os próprios filhos. Sabe por quê? Tem muita criança que é ditadora na sua casa. Tem muita criança que decide o que mãe e pai vai comprar no supermercado, não é? É por isso que o pessoal da propaganda sabe disso e faz muita propaganda para fazer a cabeça das crianças. Acho que amar ao Senhor acima de tudo traz saúde para a família. A gente ama, eu imagino que os pais devem amar aos seus filhos. Você vê lá marquinhas suas gerada, né? 9 meses esperado, coisa linda. A gente ama. Acho que cada um que tem filhos ama os seus filhos. Mas é saúde, irmãos, a gente amar a Deus acima dos nossos filhos, porque a gente não vai abrir padrão de Deus em favor das coisas que o filho vai assimilar no mundo. E para a saúde dele, é bom que o seu pai e a sua mãe não ame ele acima de Deus. Porque aí tudo aquilo que ele faz está bom, está certo. E aí quando ele ficar mocinho, mocinha, do jeito que namorar está certo, do jeito que o mundo faz. Não, mas hoje, tem gente que fala assim, mas hoje, né, é tão difícil, é melhor fazer em casa do que ir para um lugar. Irmãos, é saúde a gente amar a Deus acima dos nossos filhos, né? Saúde amar a Deus acima dos nossos cônjuges também. É bom, eu acho lindo isso, que estejam maridos e mulheres que se amam e que prezam um pelo outro. Eu curto, sim, quando um marido escreve sobre a sua esposa agradecendo, e muitos daqui fazem, acho lindo isso. Quer dizer, o relacionamento está bom, está agradecido ao Senhor. A gente sabe que não é perfeito, mas tem o espírito de gratidão. Amém. Como que é bonito isso, ver esposas também agradecendo a vida do seu marido. Sabe que não é perfeito, mas agradece, tem sentimento de gratidão. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Mas, irmãos, é perigoso quando a gente ama o marido ou a esposa acima de Deus. Eu acho que quando de repente você precisar de pontuar alguma coisa em relação ao plano de Deus para vocês dois, se você ama o seu esposo acima de Deus, você não vai conseguir
colocar as coisas no devido lugar, né? Pode ter coisas que, por não amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima do seu marido, acima da sua esposa, acima da sua família, pode não trazer saúde, porque você vai acatar uma coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, irmãos, essa coisa de saber que o nosso fundamento, que a gente não anda pelas tradições dos homens, que a gente não anda pelas filosofias que as pessoas pensam, né? Eu fui fazer filosofia, e quando fui fazer filosofia, muita gente falou assim: ai, cuidado, hein, Kim? Muita gente que fez filosofia afastou da fé, né? Mas para mim estava muito claro, para mim é muito claro. Fui fazer filosofia para saber quais as questões que o mundo estava colocando, né? Todo mundo diz que Jesus é a resposta, mas peraí, mas qual é a pergunta? Que pergunta eles estão fazendo? Então fui meio que atrás disso. Mas a minha experiência com Deus, ninguém pode tirar, não é? A certeza que a palavra do Senhor é palavra inspirada, isso ninguém pode tirar da gente. As pessoas podem ter uma construção, até elas podem ajudar a gente a enxergar melhor em alguns questionamentos e tudo mais. Mas, gente, palavra final é palavra de Deus inspirada. Isso nos traz saúde, nos ajuda a escolher caminhos certos, caminhos corretos, não é? Espero que Deus também nos ajude. Naquela época era essa questão de Cristo habitar, a divindade estar habitando corporalmente no corpo, né? A Deus habitar no corpo. Para eles isso era uma coisa que não descia, mas de fato a palavra de Deus está dizendo. E eu acho que tem muitas outras questões que estão aí que o mundo tem uma opinião, mas aquilo que Deus tem revelado na sua palavra é outra história. E aí, irmãos, a gente tem que escolher onde a gente vai se fundamentar. E se uma vez a gente já morreu para as nossas coisas, morremos para o pecado, morremos para o mundo, a nossa referência é a palavra do Senhor, inspirada, que traz saúde. Quando a palavra de Deus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao Senhor, né? Acima de qualquer coisa, acima dos seus filhos, acima da sua esposa, acima do seu esposo. É porque, irmãos, tem sabedoria nessa palavra, tem saúde, tem bênçãos quando a gente escolhe caminhar com o Senhor. Amém? Amém. Onde é que a gente está baseando a nossa vida? Será que a gente está indo pela opinião dos outros? Isso aqui está muito atrasado, agora o mundo virou, agora o mundo não é assim, né? Acho que tem coisas que vão mudando, sim, mas tem verdades que são inegociáveis. Padrões de Deus, aquilo que Deus fala que é correto, aquilo que Deus fala que não, são inegociáveis, né? E a gente tem que ficar com a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E que a gente possa viver para o Senhor, saber que Ele já morreu por nós e a gente que vive agora vive para Ele. E como que é viver para Ele, né? Saber a sua vontade revelada na palavra e nos orientarmos por ela, nos direcionarmos, não aquilo que eu quero, que eu faço, que eu penso, ou que o meu amigo pensa, ou que o meu professor, ou que fulano, que é muito inteligente, que escreveu tantos livros, que está falando. Não, é aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Amém? Eu não estou dizendo que não tem coisas sábias que as pessoas estão dizendo por aí. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar. Mas quando a gente percebe que a palavra de Deus diz uma coisa, e quando a gente percebe que esse livro está levando para um outro caminho que não é a palavra de Deus, aí a gente tem que abrir o olho. Peraí, quem que vai falar mais forte? A opinião desse cara ou a palavra de Deus, né?
A gente não vai estar aberto sim para outras literaturas, abrir, ler. Eu acho que tem muita coisa boa também, mas tem que ter critérios, né? Saber aquilo que é segundo Cristo, não rudimentos desse mundo, tradições desse mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude, né? A sabermos que Ele já morreu por nós e que quem tem que fazer a nossa cabeça é o Senhor Jesus, não mais o mundo. Não é a revista Cláudia, não é o horóscopo, né? Tem gente, não sei se vocês têm, às vezes a pessoa é cristã, mas tá vendo lá, que eu vou olha lá no horóscopo antes de sair para ver se vai acontecer coisa boa ou não. Gente, a gente está sob a proteção do Senhor, vai em paz, né? Pede do Senhor orientação, não precisa ficar vendo o horóscopo, né? O Senhor Jesus está cuidando da nossa vida e vamos continuar, amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a saber que nós estamos edificados sobre Cristo, ó Deus. Não sobre o que as pessoas pensam, não sobre o que o meu vizinho, minha vizinha pensa, não sobre o que um autor escreveu ou não escreveu, mas a gente quer estar baseado, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem revelado para nós através da sua palavra, através do seu Filho, e ajuda-nos, ó Deus, para que essas bases sejam firmes, para que o nosso viver não seja mais para nós mesmos, mas o viver seja para o teu reino, Pai. As nossas posses, as nossas capacidades, não mais para aquilo que egoístamente a gente possa planejar, mas possa estar a serviço do teu reino, Pai. Tem misericórdia, transforma os nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, a termos referência ao Senhor, o amor ao Senhor possa mover as nossas vidas e possa nos trazer saúde, ó Deus, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos também pais e filhos, filhos e pais, e nisso tudo, Pai, o amor ao Senhor possa permear tudo, Pai, para que a gente possa viver uma vida saudável, uma vida de bênçãos na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.